Olá, muito boa tarde, mas boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, aqui pelos históricos estúdios da Rádio Baré, do Complexo Jornal do Comércio, JC às 15. Informação para quem decide. Comigo, Calbi Cerquinho, e também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Fred, boa tarde, Fred. Boa tarde, Calbi. Boa tarde, amigos que nos acompanham aí ao vivo aí pelo Facebook, também pelo YouTube do Jornal do Comércio. Calbi, fechando uma semana marcada aí pelo avanço do coronavírus, do medo, do receio, da quarentena, a cidade praticamente isolada, né? O trânsito não tendo preocupação. Infelizmente, a gente até lamenta não ter, porque isso significa que as pessoas realmente estão temerosas e o caso é mais sério do que muita gente ainda custa a crer. Mas hoje, até por isso mesmo, Calbi, a gente tem a satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios, nos históricos estúdios da Rádio Baré, do centenário Jornal do Comércio, aqui no Complexo do Jornal do Comércio, o advogado especialista em questões trabalhistas, o Luciano Coelho, que já esteve aqui com a gente, está novamente nos dando essa gentileza da sua participação. Seja bem-vindo, Luciano. Eu que agradeço mais uma vez, é uma enorme honra estar aqui diante dos seguidores, os enormes seguidores do Jornal do Comércio no Facebook e também no YouTube. Realmente, como dito por vocês, a situação a cada dia que passa tem se tornado mais delicada, né? Merece realmente um tempo de levar conhecimento ao máximo de pessoas possível, né? Porque eu acho que o que vai conseguir minimizar essa situação é a disseminação ao máximo de conhecimento. Inclusive, o tema aqui dessa nossa entrevista é exatamente porque o Luciano colabora com a gente aqui no Jornal do Comércio. Tem inclusive um artigo que vai sair nesse final de semana que trata exatamente do tema coronavírus e as relações do trabalho, né? A gente sabe que o governo baixou o decreto que possibilitou uma série de mudanças aí na rotina, possibilitou às empresas uma flexibilização com relação a uma série de fatores. O que a gente podia sintetizar para o nosso seguidor, nosso ouvinte? O que a gente tem hoje dessa grande mudança que o coronavírus, que o Covid-19 trouxe aí para as relações trabalhistas? Vamos lá. Inicialmente mencionar que não só o Brasil, mas todo o cenário internacional meio que subestimou, né, as consequências desse novo vírus, né? Tanto que a OMS apenas declarou a pandemia agora no dia 11 de março. Né? O Brasil já tinha uma legislação, a Lei 13.979, em 6 de fevereiro. Né? Mas nenhuma portaria foi elaborada até o momento em que a OMS decretou a pandemia no dia 11. Então teve um lag de mais de um mês em que providência alguma foi tomada. E a gente sabe, com o histórico principalmente dos países europeus, que quanto mais cedo providências eram tomadas, mais rapidamente ou pelo menos minimizaria os efeitos, né? É o que se chama aquela curva de contaminação. Achataria e não atingiria tanto o sistema de saúde de cada país. Infelizmente a gente teve esse lag, mas estamos começando a nos reorganizar. Ainda não tem uma liderança, um centro único, então você vê muitas atitudes de governadores que não tem uma certa sintonia, né? Então cada um está fazendo de sua forma, né? Mas especificamente em relação aos ambientes de trabalho, primeiramente é observar as regras comuns, né, de saúde, de higiene, individualmente, todos os empregados em relação à lavagem das mãos, não compartilhar objetos pessoais, sempre que tossir, não utilizar as mãos, e sim parte do antebraço para não poder depois contaminar o seu próprio rosto com o vírus, evitar aglomerações. Todas essas regrinhas que a OMS já tinha disciplinado, que se aplica ao empregado, principalmente no sentido de comunicar qualquer tipo de suspeita, né, em relação aos sintomas, que em regra são febre, né, tosse e dificuldade na respiração. Se somados esses sintomas, de fato tem que comunicar ao empregador e às autoridades de vigilância sanitária. Agora, Luciano, com relação às mudanças dessa flexibilização, a gente sabe que as empresas agora têm uma certa liberdade na questão de
limitação de horas de trabalho, de fazer rodízio, e também acho que uma coisa que mexe muito com o trabalhador é a questão de você poder reduzir salário, né? Exatamente. Primeiro, em relação diretamente à rotina do trabalho, para quem pode, o melhor cenário é tirar o máximo de gente de circulação. É o que tem se chamado de isolamento social. Então, para aquelas empresas, para aqueles setores em que é possível deixar o seu trabalhador, o seu colaborador, desempenhando suas atividades em casa, o home office, é o melhor cenário, né? Você vai evitar circulação e vai evitar aglomeração de funcionários na sua empresa. Então, claro que isso o empregador tem que disponibilizar todos os meios, né? Todos os custos que porventura passem a surgir daí são ônus do empregador. Só falando alguma coisa aqui no sentido de teletrabalho que não se confunde com essa nova figura que veio com a reforma trabalhista. O que está aqui em jogo é uma situação pontual para se resolver, para se minimizar um problema de calamidade pública. Então, o contrato continua sendo o normal. Apenas um momento de trabalho em home office temporário até que essa situação de maior calamidade ela se exaure. Então não vai haver uma mudança do contrato de trabalho para o teletrabalho, até porque nessa situação haveria necessidade de uma anuência do trabalhador, o que não se cogita aqui. O empregador ele pode sim, por uma medida de cautela, até porque ele tem o dever de zelar também pela saúde dos outros funcionários, ele tem como colocar todo e qualquer funcionário, desde que compatível, no seu trabalho em casa. Dentro dessa linha de preocupação, de aglomeração, principalmente na questão do local de trabalho, eu te pergunto, eu estava tinha umas pessoas levantando essa questão, se o empregador, no sentido de, em nome da questão saúde, calamidade, se ele pode antecipar as férias dos funcionários. Se isso, o funcionário não quiser, não quero antecipar minhas férias, mas se ele pode obrigatoriamente fazer isso. Compulsoriamente. Exatamente. Principalmente quando essas férias elas já estão previamente agendadas, já tem custos com viagens, isso tudo é ponderado, né? Mas a gente está, como todos devem ter essa compreensão, está num momento atípico, né? Inicialmente as férias quem determina e quem registra esse momento das férias é o empregador, é o poder diretivo do empregador que determina o momento de férias de cada um de seus funcionários. Ainda mais nessa situação de calamidade, é claro que é possível essa antecipação, desde que não haja o quê? O que todo empregador ele tem que prezar nesse momento? Transparência e não fazer nada de forma discriminatória. Tratar seus funcionários em igualdade, de forma transparente. Não aproveitar um momento para poder fazer benesses ou perseguir funcionários por conta desse momento. É um momento que todos temos que ser solidários, né? Racionais, e aproveitar as brechas, aproveitar o que o arcabouço jurídico nos permite para minimizar o prejuízo do trabalhador e ao mesmo tempo garantir a saúde deles no ambiente de trabalho. Eu lembro dessa situação de antecipação, porque o próprio governo e prefeitura fizeram isso, antecipando as férias dos alunos lá do mês de julho. Então eu penso que alguns órgãos também bem que poderiam fazer isso, já que tem uma previsão de para mais de 15 dias, não é isso? Claro, ainda além disso, outras várias medidas até simples podem ser feitas, como criação ou pulverização de turnos. Por quê? Evitar que muitas pessoas cheguem, saiam ou façam intervalos no mesmo horário. Então, empresas que chegam 8 e saem às 17, pulveriza, chega 8, chega 9, chega 10. Fazendo uma escala, né? Para menos pessoas chegarem nos mesmos locais. Outra coisa simples, aquelas empresas que utilizam marcação de controle de jornada biométrico, tenta fazer uma adaptação, seja pelo crachá, seja por QR Code, para que não haja necessidade da digitais de seus funcionários, não haja o manuseio, porque esse simples toque de alguém contaminado pode passar a contaminar várias outras pessoas que vai fazer a marcação de ponto. Em relação ao refeitório, aquelas empresas que fornecem, né, um estabelecimento para poder servir a refeição dos seus funcionários, reduzir essa capacidade, delimitar pelo menos 1, 2, 3 metros de distância entre seus trabalhadores, criação de turnos, como eu falei, férias coletivas é possível também, desde que haja pelo menos um aviso. Essa é uma questão que é muito criticada, porque
É muito sensível porque é um direito do trabalhador escolher, Isso, muitas vezes, né? Você ter um período para você viajar, você já tem uma passagem comprada muitas vezes. E Mas você hoje é excepcional, né? Como é excepcional, hoje o cara diz assim, rapaz, ou tu tiras agora, ou tu não vai viajar porque tu vai morrer, pô. Mas não vai fazer uma viagem eterna, né? Nada. Daqui a 2 meses, 3 meses, tu vai morrer. Férias sempre foi algo que é algo muito negociado com o trabalhador. Por mais que seja, Fred, não há um direito do trabalhador. É um direito potestativo do empregador definir qual é o melhor momento para a tirada de férias. O trabalhador ele não pode opinar nisso. Mas sempre há, claro, no caso concreto, uma negociação, eu quero fazer uma viagem, quero fazer isso. Mas nesse caso é atípico. O que é que pesa nessa questão das férias coletivas? Porque a regra prevê um aviso prévio às autoridades, de no mínimo 15 dias. Mas não é ter bom senso achar que esse aviso vai ser cobrado nesse momento. É um período excepcional. Então né? É um período excepcional em que se exige medidas urgentes. Então, claro que tem que ter um aviso, mas claro que 15 dias é algo que não é racional. A gente faz o aviso do Ministério do Trabalho, das entidades do sindicato, mas que se tomem essas medidas urgentes, porque o que a gente precisa fazer agora é deixar menos pessoas circulando nas ruas. Agora, desculpa, Calbi, agora as empresas, por exemplo, com relação, existe algum tipo de obrigatoriedade nesse momento das empresas oferecerem, vamos dizer assim, uma condição de segurança aos trabalhadores, no sentido de ter quem tem contato direto com pessoas, máscara, o álcool em gel, enfim, algum elemento assim que evite ou minimize talvez a possibilidade de risco de contaminação? Sem sombra de dúvida. Essa regra, ela existe não só para o coronavírus, para qualquer tipo de situação, seja acidente de trabalho, seja doenças ocupacionais. A regra de manter e zelar pelo ambiente seguro e salubre de trabalho é do empregador, né? Então, ainda mais nesse momento, ele tem essas regras. Ele vai ter que disponibilizar álcool em gel. Já tem nota técnica do Ministério do Trabalho justamente recomendando essas ações. Lavatórios em uso e de qualidade para que as pessoas possam lavar com sabão as suas mãos, as suas partes que forem possivelmente infectadas. Álcool em gel abundante para que não tenha risco de faltar, higienização em potencializar justamente aqueles objetos ou locais com mais manuseio, corrimão, maçaneta, mesas, tudo isso tem que ser higienizado com uma potencialidade ainda maior. Tudo isso é responsabilidade do empregador. Mas aí eu agrego algo que poucas pessoas estão falando, que tem, a depender do número de funcionários das empresas, elas têm as CIPAs, né? As Comissões Internas de Prevenção ao Acidente. Essas comissões, hoje em dia, que muitas das vezes só aparecem para formar e cumprir tabela por causa da legislação, elas vão ter um papel muito importante nesse momento. Os representantes dos trabalhadores, os representantes do empregador, eles têm que sim agora sair do papel e fazer com que a CIPA ela, de fato funcione, gerando cartilhas, levando conhecimento, supervisionando a utilização dos EPIs, fazendo com que as limpezas sejam bem feitas, fazendo com que o álcool gel não acabe. Essa comissão ela vai ser fundamental, porque não basta apontar o dedo para o empregador, porque ele tem a responsabilidade, porque é um momento, como eu disse, de solidariedade. Nós todos temos que nos ajudar nesse momento. Outro ponto que tem também chamado a atenção é a questão do transporte, né? Porque um dos locais mais vulneráveis que as pessoas que vão se deslocar para o trabalho, principalmente quem depende do transporte coletivo, né? Você está muito exposto a isso. Existe algo que as empresas podem fazer para também diminuir esses riscos no transporte do profissional? Olha, são medidas que não envolvem diretamente o transporte em si, porque até a própria rota disponibilizada pela empresa, se ela vier a disponibilizar, também vai ser um possível risco, né? Contágio. Mas o que pode ser é justamente ver formas de tirar, mesmo que seja parcialmente, esses trabalhadores da empresa. Seja um rodízio de trabalhadores, né? Seja uma redução de jornada, seja as férias coletivas, seja férias habituais, seja licença remunerada. São várias formas em que a empresa tem, dentro da própria legislação atual, de fazer com que esses trabalhadores não mais vão para o ambiente de trabalho. Banco de horas, é muito possível fazer banco de horas negativos e depois fazer a compensação. Existe, inclusive, uma possibilidade na CLT que é muito pouco usada, em que, em caso de força maior, há sim a possibilidade do trabalhador, posteriormente, compensar as horas não trabalhadas. Então, basta o jurídico verificar direitinho as possibilidades que mais se adequam, né? E com muita racionalidade e sem discriminação aplicar no dia a dia. Luciano, olha, a gente quer te agradecer a tua vinda aqui, eu sei que é meio corrido, mas
Esses esclarecimentos são, acima de tudo, fundamentais, porque nesse momento onde se tem essa relação empregador, empregado, quem fica em casa, quem não fica, vai ser descontado, não vai ser descontado, vou perder meu emprego, coisa parecida, eu acho que você tocou uma palavra que eu acho que é fundamental e por isso a gente quer te agradecer a tua vinda aqui, mas principalmente nessa palavra que se chama transparência. Transparência e bom senso, acredito que seja o mote da relação nesse momento, sempre, mas nesse momento, principalmente, nessa relação empregado e empregador. Obrigado pela tua vinda aqui com a gente, Luciano. Eu que agradeço, né? Então, mais uma vez, algumas palavrinhas mágicas conhecimento, busquem conhecimento. Tem muitos canais que vocês conseguem essas informações. Tem o Disque Saúde 136, tem o site do Ministério da Economia, inclusive, da Saúde, que vocês podem buscar informação. Solidariedade, minha gente. Não basta a gente não se infectar. Muitas vezes a gente está infectado e não vai ter os sintomas, não vai ter nada agravado, mas a gente pode levar para pessoas que com doenças crônicas e com a idade, que vai de fato, de risco, né? Exatamente, que vai não ter uma chance como você está tendo. E racionalidade, confie nos dados, confie na ciência, confie no que está sendo trabalhado, né? Isso é muito importante para a gente combater juntos essa doença que certamente vai passar sem maiores danos se a gente se unir nesse momento. Legal, Luciano, eu também queria que tu deixasse o teu contato, de repente alguém que esteja querendo entrar em contato com você, com o seu escritório, como é que entra em contato? Vamos fazer o seguinte, até por questões éticas, qualquer dúvida, qualquer e-mail que tiver, eu peço que direcionem para vocês próprios, para o Jornal do Comércio, e vocês podem me encaminhar que certamente eu vou responder com todo e maior prazer. Tá legal, Luciano. Então a gente vai para um breve intervalo, a gente volta aí com a entrevista com o diretor-presidente da Fundação TV e Rádio Encontro das Águas, o Oswaldo Lopes.